Bom, para começar, é muito importante pensar qual o tipo de viagem que você vai fazer, né? Se é uma viagem de lazer, se é uma viagem de trabalho ou se você vai juntar lazer e trabalho, né? Outra coisa importante para pensar, se é lazer e você vai para dois destinos diferentes, um lugar um pouco mais quente, um lugar um pouco mais frio. Então juntar qual o tipo de viagem para que na sua mala tenha todas as soluções para as diferentes ocasiões. Sim, isso é muito importante. A viagem de lazer, a gente tem que pensar o que vai ser feito nesse lazer, né? Se vai ser andar muito a pé, se vai andar muito de carro, se tem programas específicos, né? Uma ópera, um teatro, uma festa, um casamento, ou se é uma viagem de esporte, por exemplo. Sim, totalmente diferente. Completamente diferente. Os programas são completamente diferentes. Se for uma viagem de trabalho, então qual que é o roteiro dessa viagem? Você tem muitas reuniões, você tem jantares específicos, reuniões que demandam um traje específico. Isso tudo é importante na hora da organização para que você faça uma mala adequada. E, adicionalmente, pode ser uma viagem que une os dois, né? Então, como fazer uma viagem de trabalho que demanda roupas formais, trajes específicos, unindo a uma viagem de lazer, onde você quer ser mais você e usar roupas relacionadas, descontraídas. Né? Então, olha, o que a gente falou, tipo de viagem, se é lazer ou se é trabalho, ou se tem as duas coisas juntas, né? Se é lazer, os tipos de programa, ou se é uma viagem só de você vai de trem, precisa de uma mala pequena, ou se você vai andar muito de carro e depois vai poder usar mais salto ou não, né? Sim. E trabalho pensando realmente o que vai ter, se vai ter algumas reuniões que você precisa de um dress code mais formal, ou um jantar, né, social, é um evento social, mas envolve trabalho ainda, e se juntar as duas situações de trabalho e lazer, ter uma mala que tenha roupas para esses dois tipos de momentos diferentes, e ainda assim você vai viajar para dois destinos numa mesma viagem, que temperaturas são diferentes e motivos são diferentes. Eu vou a trabalho para Nova York e depois vou esquiar, né? Então são dois destinos e dois motivos diferentes. Então isso é o ponto número 1 para o planejamento da mala de viagem. Muito importante também pensar se você vai ficar muito tempo na rua, se você vai ter tempo de voltar para trocar de roupa, né? Dependendo do número de compromissos, seja de lazer ou de trabalho, às vezes você não tem tempo para trocar de roupa, ou pode ser uma pessoa que não queira fazer isso. Sim. Então isso impacta também na organização da mala. Se você fica em hotel ou se fica em Airbnb, quem fica em casa às vezes opta por lavar as roupas e levar menos quantidade de roupa, isso pode ser uma opção também. Ajuda, né? Você leva menos e pode lavar. Eu particularmente sou aquela pessoa que eu me arrumo logo cedo e eu faço todos os meus compromissos até voltar pro hotel para dormir. Se eu voltar pro hotel umas 5 da tarde para trocar de roupa, eu tenho preguiça de sair de novo. Então, cada um tem que pensar como funciona. E tem gente que não, quem é mais da noite adora voltar, colocar uma roupa pra noite. Então, pense como você funciona e no teu calendário mesmo, se é possível, você sair com a mesma roupa para todos os compromissos, né? Eu prezo muito também o peso da mala, então eu prefiro sair e voltar só à noite para dormir, a não ser que tenha situações específicas que eu queira trocar de roupa ou que eu precise. Então isso faz muita diferença na hora da impacta organização. para sua mala ter só 15 quilos em vez de 20. Exatamente, né? Fora as compras que a gente faz durante a viagem, né? Bom, então esse planejamento é importante. Outra coisa, né? Quem gosta de viajar de trem, você tem que ter uma mala compacta, não tem outro jeito, né? Com certeza. Ou alugar um carro na Europa. Os carros são compactos, são pequenos. Então uma viagem com 4 pessoas num carro que eles consideram lá na categoria de locação grande, é um carro muito pequeno do que a gente consegue em outros países, em outros continentes. Então é muito importante a gente prestar atenção nessas dimensões do que você pode levar. Então isso impacta muito no tamanho da viagem, da mala, o que você pode levar ou não. Sim, as próprias companhias aéreas low cost, se você está fazendo uma viagem com muitos destinos, você tem que pagar por cada mala. Então no final a mala ela pesa no bolso, ela não pesa só na mão, ela pesa no bolso também. Gente, peso de mala que a gente despacha, 22 quilos em média, e quando é low cost também, né? Também. Você paga do mesmo jeito. Mas é um
uma bagagem só. Viagem internacional a gente consegue sair do Brasil levando 2 malas, mas esses voos internos você consegue levar somente uma. Então, prestar atenção nesse tipo de planejamento de destino, que tipo de companhia aérea você vai pegar, se você vai fazer parte ou de trem, ou se você vai alugar um carro, tudo isso faz diferença, né, Karine, para você daí. Imagina chegar com uma mala muito grande e não tem espaço para você transportar. Então é importante a gente pensar. Pode acabar sendo um grande peso você ter que sair de um lugar para o outro, se locomover, perder tempo por causa de uma mala muito grande, né? Seguindo aí no nosso planejamento de mala, é importante pensar quantos dias você vai ficar em viagem. Além do número de dias que você fica fazendo a sua viagem, pensar quais os compromissos que você tem nesses dias. É muito diferente um dia que você vai só conhecer a cidade, vai passear, e aí no final do dia vai, enfim, tomar um drink em qualquer lugar e volta para o hotel, do que um dia que você tem um dia todo de trabalho, à noite você tem um compromisso com clientes, né? Então são mais programas, mais roupas diferentes para esse dia. Então pense em quantidade de dias e quantidade de programas durante o mesmo dia que você vai fazer. Certo? O que é importante a gente pensar? Numa mala de viagem, para a gente quantificar em peças, a gente usa muito mais partes de cima, a gente suja muito mais do que as partes de baixo. No nosso armário, se você for perceber no seu armário, você tem muito mais blusas, tricôs, jaquetas, casacos do que calças, saias e shorts. Então a continha que a gente vai fazer vai ser, para cada um dia a gente leva 2 peças de cima. Para cada 2 dias a gente usa uma peça de baixo, tá? Essa conta, se você vai ficar no Airbnb, você consegue muito bem reutilizar essas peças lavando, sem problema nenhum. Ou mesmo no hotel, se o custo para você não é um problema, você pode também lavar essas peças e reutilizar na mesma viagem. Mas depende muito, às vezes a gente fica um dia num hotel, um dia em cada hotel, em cada cidade. Então não tem essa possibilidade de você solicitar a lavanderia para que deixe a sua peça pronta durante o período que você fique neste hotel, tá? Então, número de dias e pensar em número de peças de cima sempre maior que o número de peças da parte de baixo. Bom, um outro item muito relevante e importante a se pensar também é a temperatura do destino qual você vai e se terão temperaturas diferentes. Então, por exemplo, para uma viagem de trabalho num destino de muito calor, é sempre importante levar um casaquinho, mesmo que seja mais fino, né? Porque você vai estar num escritório, vai estar num lugar, num ambiente fechado, onde o ar-condicionado, a temperatura se mantém estável e muito provavelmente quando você for para a rua, você vai sentir aquela onda de calor dependendo da temperatura. Para lugares de muito frio é importante fazer o esquema de camadas, o efeito cebola, onde você possa tirar essas roupas, né, conforme vai ficando mais quente, e tirando essas roupas, porque lembrando que nos lugares onde está muito frio normalmente existe calefação e fica quente dentro de museu, dentro de restaurante. Muito importante também levar em consideração o que você vai fazer pós-viagem, né? Se o destino vai mudar, então você pode estar indo de um frio para um lugar quente, então é importante adequar isso na sua mala. Levar roupa térmica para lugar frio, roupa térmica ocupa pouco espaço e esquenta bastante. Normalmente uma mala de frio é uma mala mais pesada do que uma mala de calor. Outra dica bacana é ir acompanhando a temperatura antes, então você vendo se a temperatura vai mudar, não esquecendo que uma coisa é temperatura, outra é sensação térmica, então muitas vezes a sensação térmica é diferente. Uma coisa que eu costumo fazer um pouco antes de viajar é clicar na localização do Instagram e ver quais as roupas que as pessoas estão usando naquele lugar, naquele destino. Isso diz muito sobre a temperatura naquele lugar como está. Uma outra dica importante é levar roupas para extremos. Então, indo para um lugar de frio, levar um biquíni às vezes que você pode usar no spa do hotel, ou para um destino que está calor, sempre levar um casaquinho, alguma coisa mais quente, porque às vezes à noite esfria mais, ou você entra em algum lugar que tem ar-condicionado, você pode precisar, na verdade você sempre vai usar ou uma pashmina mais quente ou um casaco.
Uma outra coisa muito importante a ser levada em consideração é o destino, para onde você vai. Isso faz toda a diferença na organização da mala. Por exemplo, se você vai para um lugar de muita neve, você tem que levar um sapato que não derrape, que você consiga andar. Ou se você vai para um lugar que está chovendo muito, não adianta você levar uma sandália de dedo, porque você não vai usar. Por exemplo, pesquisar sobre a cultura do lugar. Então, se você está indo para o Oriente Médio, onde você precisa estar coberta para entrar nas mesquitas ou lugares sagrados, é importante que mesmo no calor você tenha formas de se cobrir e pesquisar mesmo sobre o lugar. Por exemplo, Marrocos, um lugar onde tem muita terra, aquela terra de cor vermelha, então não adianta levar sapato muito branco, muito claro ou de muito dedo aberto, porque no final do dia você vai chegar no final do dia com o pé todo sujo ou com o sapato estragado no final da viagem. Então, o destino é muito importante, deve ser levado em consideração na hora de organizar a sua mala. Bom, eu ouço muito das minhas clientes que eu vou viajar, vou preparar uma mala, eu só levo preto e branco nessa mala de viagem, porque é mais fácil, porque é mais prático. Na verdade, quando a gente tem poucas cores na nossa composição da mala, parece que eu sempre estou vestida da mesma roupa, né? Então é muito importante a gente pensar na paleta de cores que eu vou eleger para essa viagem. Não só que paleta de cores eu vou eleger, mas também que peças eu vou eleger que são diferentes e que quando eu saia, né, os 5 dias ou os 10 dias que eu ficar viajando, que cada dia eu leve poucas peças, mas o efeito visual da combinação dessas mesmas seja completamente diferente. E aí vem realmente dessa questão de você saber planejar essa mala. Tá? Então, em relação a cores, é muito importante quando a gente vai fazer a mala escolher peças que elas combinem entre si. Então, regrinha número 1, eu vou escolher sempre peças que no mínimo combinem com mais outras 2 ou 3 peças. Se é uma peça que eu não vou combinar com quase nada ou ela é sozinha, não tem sentido ela fazer parte dessa mala de viagem, tá? A mesma maneira, por exemplo, eu vou pensar em calças. Em vez de eu levar 3 peças iguais, 3 calças jeans ou 3 pantacurs, eu vou estar sempre com a mesma mensagem, a mesma identidade no look final, né? Então pensar uma calça jeans, uma saia e uma pantacur. Então pensar em elementos de design, peças diferentes. Em vez de 3 camisetas, uma camiseta, uma regata, uma blusa de tricô. Então a gente ter essa diversidade de elementos. Uma blusa de uma malha, uma t-shirt, outra uma seda, outra uma peça de algodão. Então a gente diversificar qual é a cor dessas peças, diversificar a forma das peças e diversificar o tecido com que elas são feitas. Claro que elas têm que conversar todas elas entre si, né? Um estilo que converse, as cores que também se combinem, para que essa mala tem que ser muito utilizada. A mesma peça, o mesmo casaco eu posso usar em vários dias, só que de maneiras diferentes e composições completamente diferentes. Tá? Então, escolhi uma paleta de cores, essa paleta de cores ela tem que ser diversa, não pode, né? Não pode não, claro que fica muito mais prático eu colocar tudo de uma mesma cor, mas se eu quero trazer looks diferenciados e uma mala super bacana, que eu me sinta bem, confortável todos os dias, eu posso trabalhar todos os elementos de design diferentes, a forma da peça, a textura, os tecidos diferentes e as cores que eu vou eleger para minha mala. Olha, eu preparei aqui algumas paletas de cores para vocês se inspirarem na hora de montar a mala de viagem, né? Por exemplo, para uma pessoa que é mais de menos cor, que gosta mais de peças de efeito, de um design diferenciado, eu posso trabalhar só cores acromáticas, os tons neutros, né? Então misturar cinza, azul marinho, branco e bege, o preto com mostarda, azul marinho e branco, por exemplo, fazer paletas mais clássicas, certo? Para as pessoas que gostam de cor, a gente pode trabalhar cores só nos acessórios, para continuar na praticidade. Continuo com looks monocromáticos ou de tons mais neutros, mas trabalho com acessórios coloridos. Ou eu posso trabalhar com looks bem coloridos aqui. Então preparei algumas paletas que
que vocês estão visualizando aí na tela, para vocês terem ideia de como trabalhar malas com cores diferentes. Da mesma maneira que eu trouxe para vocês paletas de cores aqui diferentes para inspirar vocês no momento da montagem da mala, segue aqui algumas peças quando eu falo de diversidade de elementos de design, de linhas, formas, cores. Eu e a Karen separamos aqui para vocês algumas opções de malas pensando nessa diversidade de peças diferentes com elementos de design diferentes para que seja um resultado mais interessante de looks nos dias que vocês estiverem viajando. Outra coisa importante a ser levada em consideração é o planejamento. Essa é a etapa mais importante da mala, né? Planejar ela antes e entender como vai ser o seu dia a dia. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que faz questão de trocar de roupa para jantar, então o seu planejamento ele é quase que o dobro de uma pessoa que passa o dia inteiro na rua com a mesma roupa, né? Então pensar, por exemplo, hoje eu estou saindo para jantar com esse vestido, daqui 3 dias talvez eu vou estar num outro país ou vou estar num outro lugar, eu não posso repetir esse vestido e usá-lo de novo, né, para ir no teatro ou para ir num restaurante diferente. Então é importante fazer, é uma matemática de roupas, na verdade, o planejamento pelo número de eventos que você tem. Certo. Dentro do planejamento, a gente pensar quais peças a gente leva, pensando no peso mesmo, né? Então, por exemplo, eu vou levar 2 calças jeans. A calça jeans pesa muito, então levar uma calça que tem um peso menor. Os grandes que nos salvam muito são os acessórios e ao mesmo tempo são os vilões de uma mala. Eu não ia falar, mas falei, são os vilões de uma mala, né? Então, os sapatos, a gente quer levar um sapato para cada dia, não, quer dizer, você tem que pensar em sapatos e aí vai do planejamento até quando você não estiver viajando, fizer compra de alguns sapatos, que você pense que aquele sapato vai combinar com N looks, a cor é muito boa, então, por exemplo, o sapato metalizado, né, que está em alta agora, os tons mais neutros, e sapatos de saltos intermediários, ou para quem não usa salto e vai caminhar bastante, o flat mesmo. Pensar em levar um sapato que não seja muito pesado e a quantidade menor de sapatos. Mesma coisa os acessórios de brincos, colares, a gente leva, mas os que pesem menos, até mesmo pra gente andar o dia inteiro, né, cara? Um colar muito pesado cansa, eu pelo menos me dá muita dor de cabeça, coça. Brinco, né, quer tirar. Exatamente, então pensar que esses acessórios não sejam pesados demais e as peças mesmo em geral. Por exemplo, um vestido de tricô, uma saia de tricô, ela é super bonita, mas é uma peça que sozinha ela deve ter uns 2 quilos. Então tomar cuidado com essas peças que pesam muito e que a gente precisa a gente tem um limitante de peso e isso faz uma diferença muito grande. Você pode levar às vezes 3 peças com o peso de uma que seja essa, um tricô muito pesado, um jeans muito pesado, um sapato plataforma que tem um salto muito pesado, vai acabar limitando muito a quantidade de peças a mais que você vai poder levar. Sim. Uma outra coisa importante é a versatilidade das peças que você está levando, né? Então, por exemplo, um kimono e um body, eles vão da praia ao jantar. Você pode usar o body para ir à praia e depois com uma calça jeans, com uma saia, o kimono a mesma coisa. Um macacão pode ser usado com uma rasteira ou com uma sandália de festa. Então, por isso que a gente fala muito que a viagem tem a ver com o destino. O que você vai fazer, como você vai fazer para versatilizar essa mala e levar as peças que consigam conversar e consigam ir de um lugar a outro. Às vezes um tricô muito pesado, você vai usar só se fizer muito frio, né? Levar os tricôs em camada, como a Karen já falou, para fazer o efeito cebola. É melhor você vai usar num dia uma temperatura intermediária, numa temperatura muito mais fria, fazendo as camadas, do que um casacão de tricô mais pesado, né? Então essas peças que realmente elas conversam mais, que elas são mais versáteis, a gente vai conseguir usar em N situações e em temperaturas diferentes. Porque a gente vai às vezes com uma previsão de temperatura, chega no destino de viagem, a gente tem uma surpresa de uma frente fria ou alguma coisa diferente nesse sentido. Sim, né? Com certeza.
Bom, e voltando aos acessórios que eu falei que eles eram os grandes vilões de uma mala, ao mesmo tempo aqui ele pode trazer muita versatilidade, né? Então assim, a gente muda a cara de uma roupa com um colar diferente, os lenços, né? A gente pode fazer uma blusa, uma frente única com um lenço maior. Vira uma saída de praia, um pariô. Posso usar como, não só como uma pashmina, né, que me esquente, mas como uma blusa, uma saída de praia. Então a gente pensar que essas peças são leves, a gente pode usar, ela não pesa na mala, pode ser a peça colorida do teu look, e o que vai dar um diferencial, né, bem grande é a gente investir aí nos colares, nos lenços e nos próprios sapatos, né, Karine? Que sejam de uma maneira que combine com a maioria dos teus looks, mas ele vai dar um diferencial no momento de você fazer a combinação e a combinação dos seus looks. Uma outra coisa importante é pensar o que é conforto para você, né? Conforto pode ser diferente para você do que é para mim. Então tem gente que se sente muito confortável com uma calça jeans, para outras pessoas é uma calça mais larga. Tem gente que conforto significa andar de rasteiro ou de tênis, para outras pessoas não, é um salto quadrado ou mais alto. Então, conforto é individual. Então, é muito importante pensar o que significa conforto, e essa mala ela tem que estar repleta de peças confortáveis. Não tem nada pior do que você estar num lugar, tem que subir a calça, tem que abrir, tem que, né, uma blusa que você tem que mexer o tempo todo, porque você está andando muito o dia inteiro. Quando a gente começa a andar muito o dia inteiro, isso acontece. As roupas, pequenas coisas das roupas começam a incomodar, né? Sim. Uma etiqueta, um botão mal colocado. Então, conforto para cada um significa uma coisa diferente. É importante levar isso em consideração. Sim. No planejamento da mala, também a gente tem que pensar na bolsa que a gente leva. O peso dessa bolsa, não porque ela vai pesar na mala de viagem, mas a gente sai de manhã com uma bolsa muito pesada que você leva passaporte, óculos escuros, celular, carregador. E, geralmente você leva ou do seu filho também, ou do seu marido também. Essa mala no final do dia está insuportavelmente muito pesada. Então pensar que a peça em si, a bolsa, geralmente as bolsas de couro são muito pesadas, ou a bolsa que tem muita ferragem também é muito pesada. Então pense numa bolsa que você possa ficar com mão livre, que tenha uma alça que você possa soltar no corpo, né, ou seja, transversal, e que você possa segurá-la de uma outra maneira, mas só com a mão, e pensar também no peso dela, no carregar, como ela pode ser uma peça chata no final do dia que está te atrapalhando. No ombro, né? O ombro pesado, aquela marca de sol no final do dia que você andou o dia inteiro com a alça aqui. Então pensar o peso da bolsa, desse acessório, é muito importante você fazer uma escolha bem feita dessa peça, né? Que também combine com tudo que você está levando. Geralmente a gente leva uma bolsa grande para o avião, para tudo, e para a noite ou uma clutch, uma bolsa menor, ou uma bolsinha pequena para você usar o dia inteiro, que seja transversal. Então geralmente uma bolsa maior, mais casual, para você usar na viagem, que você joga no chão do avião, que também é mais prática, e uma outra menor para ocasiões mais especiais, para a noite, ou uma pequena que você só sai para passear com ela, assim, com um passaporte, um cartão de crédito e o teu óculos, tá? Então é importante pensar nessa bolsa que combine com tudo que você está levando. Para o planejamento é muito importante a gente pensar nas peças que não amassem, né? Que sejam fáceis. Tem alguns destinos, quando a gente fica só em um lugar, a gente consegue colocar todas as peças num guarda-roupa e elas facilmente desamassam. Mas se você cada dia está num hotel diferente, você precisa de peças muito, muito práticas e que literalmente não amassem. Tá? Então, pensar na composição têxtil dessas peças. E é claro, se para você é primordial levar algumas peças diferenciadas, isso para você é conforto, você precisa ter sempre com você um steamer, né? Então, esse steamer, pensar na voltagem do lugar que você está indo como destino de viagem, se é compatível com o steamer que você tem, e você separar um tempinho aí para poder desamassar e utilizar as peças de uma maneira que elas fiquem bonitas no seu corpo. Tá? Mas é muito importante até pensar durante a viagem, né? Você fica muito sentado, ou às vezes você tem muito translado entre entre um destino e outro, destinos curtos, né? Para isso é importante também pensar em peças que não amassem, porque você vai ficar mais sentada, mais confortavelmente. Então, para que essas peças você
faça a sua viagem e chegue bonita no seu destino final. Ainda na linha do que a Lu falou, tem a questão também das peças de baixo de cor muito clara, né? Peças de baixo de cor muito clara, branca, bege ou aquele off-white, para uma viagem longa, a chance de você utilizá-las mais do que uma ou duas vezes é muito baixa, porque embaixo normalmente a gente suja, porque senta num banco, né? Entra em táxi, em trem, então tentar minimizar o número de peças claras da parte de baixo na sua mala. Calças, saias, lógico, né? Verão a gente quer usar peças claras, às vezes tem uma saia linda, branca, mas elas não são as suas melhores amigas numa mala de viagem, porque a chance de você conseguir usá-las mais do que duas vezes sem lavar é muito baixa. Uma dica que eu acho super importante são camisetas, as camisetas de algodão de cores diferentes, branca, cinza, preta, elas ocupam pouco espaço na mala, você enrola, faz um rolinho, às vezes você consegue colocar até dentro de um sapato, elas ocupam pouco espaço dentro da mala e elas salvam às vezes uma mala de viagem, porque você coloca com uma pashmina, coloca com um brinco, um colar, e ela já é uma nova cara, com uma calça jeans, com uma saia, por dentro de um macacão. Então é uma dica importante, que são peças que ocupam pouquíssimo volume, não pesam, ocupam pouco volume mesmo, porque tem essa diferença, né? Às vezes a peça não pesa, mas ela ocupa volume dentro da mala, então isso é importante levar em consideração. Bom, depois a gente pensar em temperatura, quantidade de dias, planejamento, checklist, enfim, todas as dicas, né, Karen, que a gente separou. Destino, cultura. Exatamente. Aqui a gente vai mostrar para vocês algumas malas que a gente montou aqui para vocês. A gente procurou algumas peças e fez algumas sugestões. Primeiro em pensar em número de peças e depois a gente separou uma mala de calor, uma mala de frio, e que elas fossem malas que você tivesse dias de trabalho e dias de lazer. Vamos lá para vocês conferirem as peças e o resultado final das malas? Então aqui nessa mala aqui que a gente montou, é uma mala de calor e a gente fez para dar uma ideia de quantidade, de número de peças que você pode utilizar, né, pensando mais peças na parte de cima e menos na parte de baixo, pensando em composição de cores e pensando também nos elementos de design. As peças terem estruturas e formas diferentes, tecidos diferentes, texturas diferentes. Essa mala ela atenderia uma viagem de uma semana, 10 dias, dependendo da quantidade de troca de roupas. Então, vocês estão vendo que tem 3 partes de baixo, 9 partes de cima, algumas delas, a paleta de cores está bem parecida, né? E as peças todas transitam entre si, elas circulam umas com as outras. Por exemplo, se a gente olhar essa mini saia, a gente consegue usar com todas as partes de cima. Sim. Tem um body que pode ser usado com esse cafetã preto, e esse cafetã preto pode ser usado como vestido também. Sim. Né? A calça jeans também vai com todas as blusas. Essa calça bege, que talvez tenha algumas peças que não dê para utilizar, porque ela tem... Por causa do design, né? Exatamente, do design dela. Mas, de uma maneira geral, a gente consegue usar uma peça de baixo a cada 2, 3 dias, repetir 3 dias seguidos, né? Tem gente que vai dizer, nossa, é muito pouca peça para 10 dias. Mas, tranquilamente, você consegue utilizar todas elas em dias de calor, ou você pode fazer essa mala e preparar para levar para um final de semana, 3 dias. Sim. Mas a gente vê que com pouquíssimas peças, 12 peças no total, Sim. né? A gente consegue, 12 peças você consegue levar numa bagagem de mão, numa mala pequena, possivelmente em peso, colocando necessaire, mas sapato vai dar uma mala que de uns 10 quilos, tá? Sim, talvez um pouquinho mais, dependendo do que você levar, né? Do peso, mas por ser de verão são todas peças leves. São todas peças leves, E a paleta de cores está uma paleta delicada, mas está super colorida, porque a gente vai desde o azul, tem os arroxeados, tem coral, tem rosa e tem tons mais neutros. Então, é uma mala bem versátil e ainda com as terceiras peças que fazem a vez. Nesse slide agora que vocês estão vendo, é uma mala de calor para uma semana. Então, vocês podem ver que todos os itens da mala combinam entre si, seja pela cor, seja pela textura ou pelo estilo.
Então, por exemplo, o body pode ser usado para ir à praia, a saída de praia também pode ser usado como blusa ou vestido, ou mesmo por cima do short. Então, a paleta de cor, ela está muito parecida, ela está com os tons mais claros e a gente está conseguindo harmonizar todas essas peças entre si. Agora, nesse próximo slide, caso essa viagem seja de trabalho, você vai emendar lazer. Então, tem que sair algumas peças, para que você não use essas peças só como lazer, que eu consigo usar todas as peças da mala como trabalho e lazer. Então, saem algumas peças e essas peças dão lugar a outras, como por exemplo, essa saia maior, o colete, uma calça mais ampla. Reparem que a gente manteve o tênis e a rasteira para os momentos de lazer e acrescentamos uma sandália mais formal para o trabalho, mais fechada. Você está num ambiente, às vezes, mais formal, que não pode mostrar muito pé, ou com ar-condicionado. O colete ele faz, às vezes, de blazer no calor. E tanto a saia quanto a calça podem transitar pelas ocasiões de trabalho e passeio, ou seja, a gente consegue usar a calça e as saias com a sandália rasteira e o tênis, ao contrário da outra mala, que você não conseguiria usar um short jeans, por exemplo, para ir trabalhar. Então, nessa mala, vocês podem ver que tem mais peças de cima do que peças de baixo. A gente tem peças que combinam entre si, então tem umas blusas de frio para um dia mais frio que te pega de surpresa, ou as blusas de calor sem manga. Tem aqui a sobreposição que você consegue usar por cima das outras peças, então esse casaco mais escuro que serve de vestido de casaco ou de saída de praia. E também o body, que pode ser usado como blusa e tanto como maiô. Bom, agora eu vou falar para vocês sobre opções de mala de frio, né? Então a gente fez aqui essa opção de um dia mais de frio, que na mala de frio a gente sempre vai pensar em camadas, né? Então vejam que tem uma blusa de manga curta e uma de manga intermediária, caso não esteja tão frio assim. As outras são blusas de manga comprida, mas são mais fininhas, tem uma camisa, tem uma camiseta, e a gente colocou ou uma jaqueta ou um blazer para fazer às vezes da terceira peça, tá? Como segue a linha de tudo que a gente tem falado, mais peças de cima com menos peças de baixo, né? Peça de baixo 3 e a parte de cima são a maioria das peças, certo? E uma botinha mais fechada, a gente pensando num dia de frio, né? Para aquecer realmente, um dia chuvoso até, e um tênis, né? Então faz uma diferença a gente usar ou a botinha ou o tênis, são mensagens diferentes, mas trazem conforto, praticidade e tudo mais. Essa mesma combinação de peças, se a gente fosse usar essas peças para uma mala de trabalho, a gente tirou a saia mais curta e tirou essa jaqueta, que ela é uma maxi, né, uma peça maior, que também tem uma mensagem mais descontraída, e pensou aqui nessa mala de trabalho, claro, né, gente? Aqui a gente imaginou uma mala de trabalho de uma pessoa que não tem um dress code tão formal, um dress code mais à vontade, pensando sempre assim, são peças que transmitem mensagem de trabalho, né? Mas o ambiente parece aqui mais formal. Então a gente colocou mais um sapato de salto, né? A gente tirou a mini saia e colocou mais uma calça, né? Uma calça de um formato diferente. Então ficaram 3 peças, a saia midi, mais duas calças de tecidos diferentes, uma mais curta e a outra mais longa. E colocamos esse casaco 7/8 que faz super bem às vezes e vai combinar com todas as peças que estão por aí, tá? Outra coisa importante, eu escolhi essa saia de couro e essa blusa, que se elas forem usadas juntas, elas vão fazer às vezes de um vestido. Então para viagem às vezes é bacana a gente ter uma calça e uma blusa do mesmo tecido, que se eu uso junto vai parecer um macacão, e eu posso usar separado com N outras peças, tá? E a gente sempre pensa na questão da sobreposição, né? O blazer, esse casaco mais comprido, e as texturas diferentes, cores diferentes, mas sempre que elas se combinem entre si. Bom, na organização da sua mala, dos itens dentro da mala, é muito importante você pensar em organizar e distribuir todos os itens, as peças mais pesadas, sapato, calça jeans, peças mais pesadas, necessárias sempre embaixo da mala, e em cima sempre as peças mais leves, certo? As peças tipo de malha, camiseta, você pode fazer alguns rolinhos e colocar em alguns cantos, colocar em espaços que
retinhas dobradas, elas amassariam, né? E sobram sempre cantos para colocar esses rolinhos de camiseta. As meias, você pode colocar dentro de tênis, dentro de sapato, você ocupa um espaço que está um vãozinho. Então, a estrutura da mala é como você pensar peças pesadas na parte embaixo, as mais leves em cima, e ocupar espaços pequenos fazendo rolinhos de camiseta, roupa de dormir, e dentro dos sapatos você pode guardar as meias. Os acessórios também são uma ótima oportunidade de colocar dentro dos sapatos. Eles ficam bem guardados dentro dos sapatos, protegidos e não ocupam um espaço diferente. Nossa, boa ideia mesmo, né? Porque protegidos, porque eu já estaria colar que vai solto, exatamente. Né? Às vezes se a mala não está muito cheia, vai sambando dentro da mala. Então, dentro dos sapatos, eles ficam super protegidos e ainda não ocupam mais espaço. Boa dica. Agora a gente vai falar um pouco sobre dicas gerais de organização de mala. São dicas que ajudam na adequação da mala para o tipo de traveler que você é e para o destino que você vai. Então, por exemplo, viagens de trabalho, pessoas que têm muitos voos, conexões muito apertadas, têm pouco tempo, vivem em aeroporto, não despachar a mala é o ideal. Sempre que possível viajar com uma mala de mão, porque imagina uma viagem de 3 dias de trabalho e você perder sua mala ser extraviada. Então, nesses casos, o ideal é que a mala seja o quanto menor possível. Outra coisa, no quesito de peso da mala, roupa que vai e volta, que não é usada, é perda de tempo, porque essa roupa ela tem que ser lavada na volta de qualquer forma. Então, por isso, é tão importante voltar lá atrás naquele planejamento que a gente fez e pensar em quantas peças você vai levar, realmente calcular. Levar uma a mais, 2 a mais, ok, porque você tem aquela gordura de possibilidade de escolha, mas pensar que levar roupa demais, extra na mala, é perda de tempo, porque você vai voltar para casa e essas roupas vão ter que voltar para a lavanderia de qualquer forma. Para quem vai viajar com uma mala que vai ser despachada e levar também uma mala de mão, a mala de mão é muito importante para levar coisas de valor emocional ou que tenham realmente valor material e você não queira perder essas coisas, né, no momento que a mala for despachada, ou para quem compra muito souvenir que quebra. Então é importante ter a possibilidade de trazê-las com você dentro do avião. Uma outra dica, sem querer fazer uma propaganda, são as malas dobráveis. São umas malas que elas ficam bem pequenininhas, você dobra elas. Eu uso muito, eu levo elas fechadas, bem dobradinhas, pequenininhas, e na volta eu sempre trago elas com alguma coisa que eu tive que dar espaço para alguma coisa que eu comprei na mala que eu despachei e trago ela de volta comigo. Ela é de carregar, mas ela é um ótimo galho a ser quebrado para quando você precisa de espaço e não tem. Quem vai fazer viagem de compras ou tá levando pouca roupa com a intenção de trazer ou mais roupa ou outras compras, uma dica bacana é ter 2 malas de tamanhos diferentes que elas caibam uma dentro da outra, porque dessa forma você consegue viajar com uma mala vazia para o destino, mas na verdade ela está carregando uma mala que está cheia. Então essa é uma boa dica, ter malas de tamanhos diferentes para que você consiga levar essa mala vazia e poder trazer ela cheia. Outra dica importante para a mala de mão é levar nela uma muda de roupa para o dia seguinte, caso a sua mala seja extraviada. Então, levar uma parte de baixo, uma parte de cima, levinha, uma pashmina que você possa, ou uma jaqueta que você possa usar dentro do avião, já que dentro do avião a temperatura é sempre um pouco mais baixa. Levar remédios para uma emergência. Então, a mala de mão, ela é uma forma de te socorrer para caso algum imprevisto aconteça. Então, é sempre importante ter uma roupa íntima e, no mínimo, uma muda de roupa para caso a sua mala seja extraviada. Bom, ainda falando sobre as malas que vão ser despachadas, é importante que essas malas sejam com identificação, né? Quando a gente vai pegar essa mala, quando elas chegam no destino final, que essa identificação seja colorida. Você facilmente identificar, porque geralmente as malas são todas iguais, né? E também no caso de extravio, que tenham todos os seus dados lá, seu nome, seu e-mail, seu endereço,
telefone, enfim, como vão poder te contatar quando encontrarem essa mala, certo? Outra coisa que eu tenho feito é fotografar a mala no momento que eu despacho, né? Se caso essa mala for extraviada, você tem como mostrar formato, identificação e tudo mais, certo? Outra coisa importante de você deixar preparado, eu particularmente já tenho um necessaire de viagem, deixo isso sempre pronto, porque eu sempre estou viajando, um necessaire com mini shampoo, condicionador. Esses itens são pesados e ocupam espaço. Então a gente acaba não consumindo tudo que você leva em viagem. Ainda o risco de abrir, estragar suas roupas, molhar e tudo mais. Então deixar já um necessaire pronto com mini produtos, né, de higiene pessoal, certo? Na sua mala de mão, você ter sempre os saquinhos plásticos com ziplock, caso você tenha alguma coisa líquida que você tenha que lacrar, então você não perde esse produto que tenha na sua mala de mão, importante. Outra coisa muito importante é você pensar nos cadeados, né? Se a sua mala não tem já um cadeado dela mesmo, você comprar e usar cadeados que possam ser abertos quando você chega nos países pela Polícia Federal e tudo mais. Então é importante você investir em cadeados que tenham esse modo de ser aberto, de segurança, e depois eles lacram, certo? E o investimento, a gente falou muito de uma bolsa de mão que não seja muito pesada, né? Bolsa que você leve com você, mas a mala que você compre é muito importante que ela seja leve também. Seja leve e seja de qualidade. Uma boa mala você usa N viagens e ela se paga com toda certeza. Isso eu posso afirmar sem sombra de dúvida. Você também, né, Camila? Com certeza, uma boa mala dura anos. Então, assim, uma mala que a gente querer economizar, geralmente ela pode quebrar a rodinha, ou ela, enfim, vai te dar problema, porque a gente sabe que na hora do transporte, de tirar do avião para colocar na esteira e assim por diante, não é do jeito mais delicado que se faz isso, né? Então, o investimento de uma boa mala de viagem vale a pena se você viaja bastante. Aquela com 4 rodinhas também, ela facilita muito a transitar no aeroporto, sair de um lugar para o outro. Nada pior do que aquela mala que você tem que carregar quase nas costas, né? Sim, que ela sozinha caminha, você pode acomodar a tua bolsa em cima da mala, isso faz uma diferença muito grande. Então, são alguns detalhes aqui que a gente trouxe para vocês, e são detalhes que fazem diferença na hora de você fazer a sua mala, pensar no que você vai levar e até mesmo nas compras. Eu vou comprar uma mala de viagem, que produtos eu vou levar comigo, isso é muito importante. E para vocês não esquecerem, a gente fez um checklist, a gente preparou que vai estar aqui lá na minha central. Quando você comprou o curso, tem alguns materiais que a gente vai deixar disponível, tanto as malas de viagem para depois você acessar do seu celular, como esse checklist para você não esquecer nada e a sua viagem ser um sucesso. Com certeza. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu e a Karen preparamos com muito carinho para vocês e desejamos uma boa viagem e até um próximo curso. Até!